No vídeo de hoje eu vou te ensinar como anotar o seu esboço de pregação. Eu não estou falando sobre como construir introdução, desenvolvimento e conclusão, ou seja, o que você vai colocar na introdução, no desenvolvimento. Não, é como literalmente anotar aquilo que você pretende falar na introdução, ou como anotar aquilo que você pretende falar no seu desenvolvimento. Mateus, é muito fácil, é só escrever. Não, não é tão fácil. Algumas pessoas têm apenas alguns tópicos, outras pessoas escrevem um texto muito grande dentro do seu esboço de pregação. E qual seria a melhor utilização de um esboço de pregação na hora da pregação? Tem pessoas que nem gostam de ter papel junto com eles vão fluindo ali, né, no flow da mensagem. Mas se você quer trazer uma mensagem mais bíblica, organizada, recheada de informações, de versículos bíblicos, não confie na sua memória. É muito provável que você se esqueça de passagens bíblicas relevantes. E é por isso que um esboço de pregação pode te auxiliar. Então, se você quer realmente entender os tipos de esboço de pregação, as anotações que foram feitas ao longo da minha vida e como eu estou utilizando hoje dentro da infraestrutura onde geralmente eu prego, não perca esse vídeo. Eu vou te mostrar 3 anotações de esboço que eu utilizei ao longo da minha vida. Eu estou aqui com minha Bíblia Genebra e, por sorte, eu tinha 2 aqui dentro, onde eu já tinha pregado em alguma igreja. Eu tenho essa Bíblia que já tem bastante tempo. E olha só por coincidência mesmo, né? É uma Bíblia que foi autografada pelo pastor Marco Feliciano. É só uma curiosidade mesmo. Aqui nós temos um exemplo, ó. Esse esboço. Eu vou tirar uma foto e vou mostrar para vocês aí. Aqui nós temos um exemplo onde eu estava pregando sobre Áquila e Priscila. E nesse exemplo aqui, na cabeça, eu coloco qual foi a passagem bíblica onde eu vou pregar e quais são os versículos onde eu vou dar ênfase. Eu não me recordo muito bem dessa pregação, mas provavelmente era uma pregação expositiva. Então, no primeiro tópico dessa pregação, eu iria dar ênfase em éramos trevas versus luz. Depois eu dei ênfase em ser nécios e sábios. Depois eu dei ênfase entre se embriagar com vinho ou com o Espírito Santo. Então era uma pregação em que eu trazia uma dualidade. Eu mostrava como éramos trevas, depois como éramos luz, e ia explanando essa mensagem baseada nessa dicotomia, nesse contraste entre os frutos daquela pessoa que está perdida, daquela alma que caminha morta, em comparação com os frutos daquelas pessoas que foram libertas, que foram ressuscitadas através do sangue de Jesus. Um esboço muito simples aqui, você pode ver que só tem 3 tópicos e eu conseguia pregar muito bem aqui. Então o restante da mensagem ia todinha praticamente no flow. Eu tinha os versículos anotados aqui, que às vezes eu poderia fazer uma referência, apenas uma citação, ou eu poderia abrir a Bíblia para pregar. Muitas pessoas utilizam ainda esboço de pregação muito simples como esse aqui. Só que o que acontece? Esse esboço de pregação aqui é um esboço muito simples. E eu fui começando a gostar de mensagens que explorassem melhor a passagem bíblica, que pudessem navegar melhor pelas águas do texto, que não fossem tão simplórias assim. Não que a mensagem de Deus precisa ser difícil, não estou falando sobre isso. Eu estou falando que alguns textos você consegue pregar de forma simples, outros você não consegue pregar de forma tão simples assim. E hoje nós vamos evoluindo aqui nessa dificuldade de pregar, tá bom? Agora eu tô com esse outro esboço de pregação que eu também preguei, tá? Aqui na minha Bíblia, por coincidência, por sorte, nem precisei escrever, ó. Tem até outras anotações aqui de um vídeo que eu fiz anteriormente. E essa pregação aqui especificamente, que eu vou mostrar para vocês, ela tá até no nosso curso Sermão Envolvente. Depois eu falo mais sobre ele. Então o que tem aqui, ó? O sangue que clamava por justiça. Agora eu estou utilizando não mais só 3 tópicos, né, dualísticos em contraposição. Eu estou contando uma passagem bíblica como um todo, então a pregação expositiva, mas ela não é completamente expositiva porque eu não vou fazendo pausas dentro do texto e contando dentro daquele texto ali. Então é uma pregação temática expositiva, mais ou menos isso. E aqui nesse texto nós utilizamos o esboço triplo-triplo. O que viria a ser isso? Nós temos uma introdução com 3 tópicos, um desenvolvimento com 3 tópicos e uma conclusão com 3 tópicos. E aqui eu vou e coloco na introdução o desejo de Acabe, que era tomar a terra de Nabote, os planos de Jezabel, a morte de Nabote, né? Os planos de Jezabel acabou culminando na morte
de Nabote. Depois, no desenvolvimento, eu mostraria que Jezabel tinha uma devoção muito grande ao deus pagão Baal. Depois eu mostraria que a Nabote era devoto ao Senhor, porque o texto bíblico fala sobre isso. Aí tem aqui a menção de qual é o versículo, qual é o capítulo, qual é o livro que fala sobre isso. Depois nós temos o envio de Elias para conversar com Jezabel e Acabe. E aí na conclusão eu volto, dizendo a respeito da profecia que Elias fala para Acabe. Eu também falo que não adianta tentar se esconder, que Acabe acaba tentando se esconder e ele é encontrado. E também que a fidelidade de um homem acaba movendo o sobrenatural. E aí termina o texto levantando aquela moral da história, dizendo que chega de se esconder ou correr, arrependa-se. Então a mensagem que está aqui é: faça aquilo que é certo, não adianta ficar buscando atalhos. E aqui é uma pregação bem mais complexa, tem bem mais textos, existe toda uma técnica aqui na hora de montar, que eu ensino lá no Sermão Envolvente, mas é uma pregação que tem uns tópicos aqui e conforme eu vou pregando, eu sei exatamente o que eu preciso dizer. E aqui eu quero fazer um parêntese muito grande. Irmãos, não é porque você tem os seus tópicos escritos aqui que você vai sempre recorrer ao esboço de pregação para poder falar ou para poder ficar lendo. Eu geralmente costumo chegar na hora da mensagem com a pregação completa na minha cabeça. Todinha na minha cabeça. O esboço de pregação está ali apenas para que, caso eu esqueça de qual é o próximo tópico ou o que eu falaria, eu tenha ali esse texto para poder me ajudar. Então, pessoal, esses dois tipos de esboço de pregação acontece quando? Eu ainda utilizo esse esboço de pregação? Sim, eu utilizo. Utilizo principalmente em igrejas que não têm recurso de data show. Ou seja, as pessoas estão apenas com as suas Bíblias no culto. Todavia, porém, entretanto, nas igrejas em que eu tenho pregado, costumado pregar, existe agora o recurso de data show. E com o data show, aquele telão que aparece lá na igreja, o que acontece? Nós temos alguns recursos adicionais, recursos que com a Bíblia, simplesmente a Bíblia, a gente não consegue alcançar. Então, por exemplo, outro dia eu fui falar sobre uma pregação que eu precisava citar sobre o Tefilin, que era os mandamentos que eram amarrados aqui na mão e na testa, que os judeus têm esse costume até hoje. Então eu mandei a imagem de um Tefilin para a pessoa que estava lá responsável pelo data show, para que ele colocasse na igreja para poder ilustrar. Porque a pregação, ela não é só a exposição do texto, ela tem que gerar compreensão, entendimento. E quanto mais recursos você tiver para poder gerar entendimento e compreensão, melhor. Já se foi o tempo em que eu pregava para que as pessoas manifestassem o Espírito Santo e falassem glória, glória a Deus e começassem a chorar, tentando buscar alguma espécie de apelo emocional nas pessoas. Não. Hoje eu tenho uma preocupação de mostrar o texto bíblico como ele é, e a palavra do Senhor muda aquilo que precisa mudar. Eu não tenho papel nenhum nisso. Se o texto é capaz de mudar o coração do homem, transformar o coração do homem, ele vai fazer isso por ele, não porque eu estou querendo manipular a atitude que as pessoas têm. Eu já cometi esse erro, muitas pessoas cometem esse erro de querer manipular o público para ter uma determinada reação, uma determinada atitude com a sua pregação, e o fruto disso são pregações vazias, pregações de coaching, pregações que parecem muito mais um livro de autoajuda do que uma palavra de Deus revelada que convence o homem do pecado, que faz esse homem querer se arrepender das suas más práticas. Então eu não estou com essa preocupação, eu montei esse canal aqui, não estou com preocupação de ficar mostrando para você essas técnicas que funcionam para emocionar as pessoas, funcionam, mas não é esse o meu objetivo. Então hoje o que eu tenho utilizado nessas igrejas que tem data show? Eu comprei aqui um tablet, aí eu vou e levo o tablet, mas eu posso colocar no meu celular, tanto faz. Eu tenho feito esses textos aqui, que eu vou mostrar para vocês. Bota aqui na tela, é melhor. Eu tenho utilizado o próprio Word ou Google Documents para poder fazer esses textos aqui. E ele pode ver que tem algumas páginas aqui. É um esboço muito mais completo, muito mais recheado. Só que calma aí, não tem como eu me perder aqui não, tá bom? Perceba, a introdução, a parte da introdução, ela tem uma cor. Aqui, introdução, ela está na cor azul. Percebeu? O desenvolvimento, ele está na cor vermelha. E a conclusão, ela está na cor verde. Pode ser outras cores? Pode, não tem problema nenhum nisso. E o que acontece? Baseado na cor, eu sei exatamente, quando eu olho para o texto aqui, se eu estou na introdução, desenvolvimento e conclusão.
Mas lembra que eu também memorizei esse esboço de pregação? Então esse aqui é apenas um recurso que eu utilizo para poder me lembrar. E como eu mencionei, essas igrejas que têm data show, fica muito mais conveniente nós pedirmos para essa pessoa que controla o data show colocar o texto bíblico para que todos possam ler. Então essa aqui foi a última mensagem que eu preguei na igreja, né? Alcançando a promessa por meio da fé que nos é imputada por meio da justiça. Aí eu tenho aqui o texto que nós lemos, Romanos 4. Eu fui lá e pedi para o rapaz colocar no data show. Coloque aí Romanos 4, 1 e 3, depois o versículo 13. Aí o que eu tenho uma pergunta que eu coloquei ela em amarelo aqui, que eu marquei ela, e eu começo a introdução. Na introdução, qual que é o objetivo que eu quero mostrar para as pessoas? Quem era Abraão? Abraão nasceu em uma terra abençoada em berço de ouro. Percebe que o berço de ouro, ele está grande aqui, mas eu falo a respeito da riqueza da Mesopotâmia. Eu não tenho muitas informações aqui falando sobre a Mesopotâmia, mas eu sei de cabeça. Lá foi a origem, né, provavelmente a origem dos primeiros povos, lá foi onde começou a escrita cuneiforme, onde começou a agricultura. Aí eu vou explanando essas coisas durante a pregação. Tá escrito? Não tá, mas eu sei, porque eu decorei essa mensagem aqui, porque ela tá no meu coração. Eu falo sobre o fato de que Abraão foi nascido na idolatria. Aí eu tenho um texto bíblico que fala isso, está lá em Josué 24:2. Eu falo sobre o convite que mudou tudo. Aí eu mostro lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 2 e 3, que Abraão, desde quando estava na Mesopotâmia, foi convidado por Deus para sair do meio dos seus parentes e daquela terra, mas ele não obedeceu. Aí eu vou mostrar isso onde? Olha lá, ó. Lá o Deus soberano inicia seu plano. Aí eu mostro Gênesis 11:31, onde diz que Terá, que era pai de Abraão, que tomou essa atitude de sair da terra da Mesopotâmia e ir para uma nova terra. E ele resolveu ficar na terra de Harã, e ali ele morreu. E é por isso que Abraão não cumpriu a ordem de Deus de sair do meio da sua terra, da sua parentela. Quem cumpriu essa ordem foi Deus. Então, toda essa parte aqui da introdução, eu estou mostrando esse Abraão. Esse Abraão que não sai da terra, esse Abraão que não sai do meio dos seus amigos, né? Que ele depois anda em más companhias aqui no desenvolvimento, né? Deus falou para ele sair do meio dos parentes, ele acaba levando Ló. E aqui tem um negócio interessante, ó. Nós temos aqui, ó, o setup, revelação, escalada e desfecho. Aqui é uma coisa que eu ensino também no curso, mas é fruto de oração. Antes de pregar, eu pego essa passagem bíblica onde eu vou pregar, eu pergunto para Deus, Deus, o que eu tenho para aprender aqui? Qual que é a revelação especial que o Senhor quer entregar? E aí, baseado nessa revelação especial, eu vou e faço essas anotações aqui. Então, essa parte aqui do esboço, ela serve para que eu possa me recordar na hora da pregação, mas também para que eu também estude aquilo que Deus colocou no meu coração. E geralmente eu coloco essa estrutura aqui de setup, revelação, escalada e desfecho apenas nos 3 tópicos do desenvolvimento. E aquilo que é importante eu vou e faço uma sublinhada aqui também. E faço isso em tudo lá. E também na cabeça do desenvolvimento, né? Na verdade é isso que eu quero dizer. Eu tenho o que eu vou falar. Então, por exemplo, no desenvolvimento, tá na cabeça dele, ó, más companhias. Eu sei que eu vou falar sobre Ló. Depois eu tenho lá, ó, atalhos, que Abraão não quis esperar a promessa com Sara e teve um filho com Agar. Eu já sei que é isso que eu estou falando. E depois eu falo sobre mentiras, está lá na cabeça. Mentiras por quê? Porque 2 vezes Abraão disse que Sara era sua irmã, ao invés de ser a sua esposa. Embora de fato ela fosse sua irmã, mas ele deveria ter dito que ela era sua esposa. E aí, na conclusão, eu vou e pergunto: quando foi que Abraão creu em Deus? Aí eu vou trazer as respostas. Abraão não creu em Deus quando Deus pediu para ele sair da terra. Abraão não creu em Deus quando pediu para que ele saísse do meio dos parentes. Abraão não creu em Deus quando teve um filho com Agar. Abraão não creu em Deus quando ele mentiu dizendo que Sara era sua irmã, quando na verdade ela era a sua esposa. E aí o texto de Tiago 2, 21, 33 traz essa resposta. Por que Abraão ele é chamado de o pai da fé? Porque lá no versículo 21, ó, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Aí eu vou e trago esse fechamento aqui, dizendo que Abraão creu em Deus sim, quando ele apresenta Isaque como um sacrifício ao Senhor. E nesse sacrifício de Isaque, ele se redime em tudo aquilo que ele tinha feito de errado para trás.
Se primeiro Abraão não quis crer em Deus para sair da sua terra e para onde Deus o mostraria que ele deveria ir, agora no sacrifício de Isaac, Abraão sai do meio da terra onde ele estava habitando e vai sacrificar Isaac em uma nova terra. Se antes Abraão não creu em Deus para sair do meio da sua parentela, foi necessário o seu pai Terá tomar essa atitude. Agora, no sacrifício de Isaac, Abraão pede para que os moços fiquem e ele parte sozinho com o menino. Se Abraão tentou colocar um atalho ao ter filho com Agar, ao invés de esperar a provisão de Deus dando um filho para Sara, no sacrifício de Isaac, Abraão não leva um novilho, não leva outro sacrifício. Ele leva apenas o sacrifício que tinha que ser levado. Se antes Abraão mentiu dizendo que Sara era sua irmã, agora Abraão não mente para o menino. Quando ele pergunta, pai, eis aqui o cutelo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Abraão diz para ele verdadeiramente, crendo com fé, Deus proverá. Então, nessa passagem do sacrifício de Isaac, Abraão se redime de todos os seus erros anteriores. E a mensagem é sobre isso. Não é porque você falhou uma, duas, três vezes que você está perdido. Pelo contrário, se Deus imputar justiça dentro de você, transformar você por dentro, através das angústias, tribulações e provações que você enfrenta para que você possa reconhecer que Deus é Deus, quem é Deus e quem é você, e quando isso acontece, você vai entender qual que é o processo da justiça, e isso muda tudo. Então, não é porque você falhou no passado que você deve continuar falhando. Deus está se revelando para você. Deus está mostrando quem Ele é e mostrando quem você é. E na hora que você entende isso, você quer ser semelhante ao Senhor, você quer ser imitador do Senhor. E aí eu encerro essa pregação trazendo essa reflexão. Então, meus queridos, aqui eu mostrei para vocês como eu tenho utilizado ultimamente. Quem faz esboço de pregação parecido com esse aqui, que eu tenho notado e percebido, é o Luciano Subirá. O Hernandes Dias Lopes, ele traz pregação geralmente expositiva. Parece que o Eliseu Rodrigues, ele tem uma estrutura de pregação similar a essa aqui, mas na hora que ele está pregando, eu acho que ele se sente mais no flow ali, ele vai de acordo com o sentimento das pessoas, com a reação das pessoas. Eu não estou dizendo que ele está manipulando, mas estou dizendo que ele se deixa um pouco mais livre. A Camila Barros, ela parece que não tem esboço escrito, ela simplesmente segue aquilo que ela quer dizer ali, aquilo que Deus colocou no seu coração. Enfim, existem muitas formas de você anotar o esboço de pregação que Deus colocou no seu coração. Então, faça conforme você se sinta melhor. E se você quer aprender a criar pregações melhores, entender mais sobre esse ministério, eu te convido a conhecer meu curso Sermão Envolvente. Aliás, não é só o curso Sermão Envolvente, né? Temos mais de um curso lá. Também temos o esboço completo, temos o curso de como contar histórias, onde eu te ensino sobre storytelling. Enfim, é um curso muito completo pelo valor de R$ 49,90. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.